da minha experiência de vida, né, eu vou só fazer uma contextualização aí para vocês. Eu estou no mercado contábil desde 2007, né, onde eu comecei a trabalhar no escritório como auxiliar, na verdade, estagiando, né, no departamento contábil. Na época, comecei a trabalhar no escritório do meu pai, e ele me colocou como estagiária, e lá eu fui até o cargo de gerente do departamento contábil, coordenando uma equipe de 9 pessoas. E era curioso, assim, que, embora no mercado a gente não via muito essa proporção de pessoas, nós tínhamos quatro, em média de 3 a 4 pessoas a mais no departamento contábil em relação aos demais departamentos, né? Então, departamento fiscal tinha 5 pessoas, nós tínhamos 9, né? Departamento pessoal tinha acho que 6 pessoas, nós tínhamos 9 pessoas no departamento contábil para atender o mesmo rol ali de empresas, e isso porque na minha época, né, isso lá em 2007, os processos eram muito artesanais, então existia primeiro um conflito muito grande interno no escritório, porque a forma com que o departamento fiscal lançava as notas, muitas vezes, se a gente ia integrar essa informação para o contábil, vinha muito errado. E o que é muito errado? Classificar o negócio errado, sem muito critério, né? Colocava, vamos supor, um plano de saúde como custo, por exemplo, né? Então, assim, na hora de classificar ali, colocavam um número errado ali da classificação, como sendo uma questão operacional e não administrativa, por exemplo. Isso dava um trabalho danado na hora que a gente ia lá conferir, ou ficava faltando o lançamento de nota fiscal, porque nem sempre as meninas do fiscal colocavam lá as numerações certinhas para essa integração vir para o contábil. Então, no final das contas, a gente preferia abandonar a integração fiscal contábil e fazer o lançamento na mão das notas fiscais, porque era mais fácil fazer o lançamento do que ficar conferindo depois um a um da integração que vinha do fiscal. Departamento pessoal, mesma coisa, né? Também tinha uma série de eventos novos que eram criados dentro do departamento pessoal, e aí na hora disso vinha a integração para o contábil, era um Deus nos acuda, porque via o valor errado, o negócio não fechava nem a pau. Então a gente tinha que ficar lá achando os pormenores, as minúcias lá dos lançamentos que vinham via integração, e dava mais trabalho conferir do que lançar na mão. Então, a gente tinha um retrabalho muito grande no contábil, uma falta de cooperação entre as equipes, né, fiscal, contábil e DP, e também, e isso eu estou falando o interno, né, do ponto de vista externo também, ou seja, a informação que vinha do cliente, a gente não tinha, na verdade, nenhum software, nenhuma informação, nenhum processo de automação para que essa informação pudesse vir integrada via software de gestão financeira, né, hoje a realidade é bem diferente do que era lá em 2007, e também existiu uma falta muito grande de cooperação do cliente para poder mandar essa documentação correta. Então, o nosso processo dentro do contábil, ele era 100% artesanal. E meu pai, ele veio de uma grande empresa, ele trabalhou como diretor financeiro de uma multinacional em Belo Horizonte, uma transportadora muito famosa aqui na nossa região. Então, por ele ter essa expertise né, e esse background assim muito grande em grandes empresas, ele sempre valorizou muito a informação contábil, né? Então, tudo que ele sempre pregou dentro do escritório que ele criou, isso foi em 1992 que ele fundou o escritório dele, ele falou, olha, a gente precisa fazer a contabilidade de todas as empresas como se lucro real fossem. E por que ele sempre falou isso? Porque a prática do mercado para o escritório de contabilidade que atendia pequenas empresas, que era o mercado onde a gente estava inserido, a maioria dos escritórios nem sequer tinha equipe no contábil. Essa equipe era alocada ali um determinado momento onde precisava-se escriturar
o que vinha antes da SF é a DIPJ, né? Então, quando chegava na época da DIPJ, juntava uma galerinha ali, uma galerinha do fiscal ali, né, para poder fazer um mutirão para colocar essa contabilidade do ano inteiro em dia, para aí sim transmitir a DIPJ daquele jeito, né? Porque imagina, né, você tá lá no mês de junho fazendo a DIPJ e vendo que em janeiro do ano passado tinha alguma informação lá que o cliente não mandou, ou mandou errado, então pegava muito mal ficar cobrando isso, coisa de 1 ano e meio atrás para o cliente, né? Não sei se vocês estão identificando aí com a minha história, né, e se vocês têm essa vivência, essa prática no departamento contábil, assim como eu, mas imagino que quem aí já tem esse background, né, já tem essa formação aí no departamento contábil, certamente vai se identificar aí com essa questão. Mas a informação que vinha, então assim, meu pai ele valorizava muito que todas as contabilidades de todas as empresas fossem feitas, independente do seu porte, tamanho, segmento, se era obrigatório, se não era, né? Então a gente fazia contabilidade desde a PJ até empresas de lucro real. E a gente também fazia contabilidade até de quem não precisava fazer contabilidade, que no caso eram empresas que só tinham livro caixa, por exemplo. A gente tinha lá no escritório uma fazenda. E a fazenda você pode fazer só livro caixa dela, né? É permitido. Mas não, a gente também fazia contabilidade. E qual que era o resultado disso? Atraso completo na contabilidade. Porque se a gente tratava desde a lucro real até a PJ como sendo essenciais para se fazer a contabilidade, não tinha prioridade. Então, a mesma energia que eu despendia para colocar aquela empresa de lucro real em dia, era a mesma energia que eu despendia para pegar aquele tanto de PJ e ficar lançando ela para que ela permanecesse em dia. O resultado disso é que nada ficava em dia. E uma outra coisa que meu pai fazia questão de ensinar para a gente era que a gente é o conceito de merdim, merdout, né? Se entra informação de merda no contábil, vai sair informação de merda lá do outro lado. Então a gente fazia uma comunicação muito intensa com o cliente, justamente para tentar corrigir na fonte, ou seja, se ele deixou de mandar um extrato de aplicação financeira, por exemplo, a gente cobrava. Se ele deixou de mandar um contrato de leasing, um contrato de empréstimo, a gente cobrava. E aí, o que acontecia? A contabilidade dessa empresa, ela ficava travada, porque enquanto o cliente não liberava o extrato financeiro, enquanto o cliente não mandava o contrato lá de leasing, enquanto o cliente não identificava para nós o pagamento da nota fiscal que estava lá 4 meses em aberto na conta de fornecedores, a gente não avançava com essa escrituração. E aí o resultado disso era mais atraso, né? Então era uma série de pendências que iam sendo acumuladas, e é curioso assim que toda vez que a gente cobrava do cliente, a resposta era praticamente a mesma. Eu já mandei, eu não sei onde está, se vira aí. Então, assim, era uma desinformação muito grande que acontecia. O cliente não valorizava essa cobrança nossa, e meu pai colocava isso como um grande diferencial que ele tinha no departamento contábil dele. Falava assim, olha, nosso departamento contábil, ele vai te cobrar, ele vai ser chato, porque eu preciso da sua informação tempestiva, correta, para a gente poder fazer a escrituração. Até aí tudo bonito, né? O cliente achava isso legal, tipo, aí bacana na hora de fazer ali, né, essa explanação ali, esse alinhamento ali dos processos, isso era ok. O cliente falava, ah, beleza. Só que assim, de que adiantava esse cliente mandar essa informação toda corretinha se aquela informação, no final das contas, ela jamais era vista, ela jamais era utilizada, ela jamais era usada em benefício desse cliente? Porque o output ali, no caso, que seria utilizar essa informação em benefício do cliente, para que ele, assim, possa retroalimentar esse processo, né? Então, quanto mais benefício ele vê, mais ele quer que as informações estejam sempre corretas, né? Então, como isso não acontecia, não havia esse feedback, né? Que é retroalimentar
o processo, é retroalimentar o cliente. Então, ele começava, às vezes, muito certinho lá no escritório, e com o passar do tempo, ele ficava ali já de saco cheio da gente ficar cobrando aquelas informações. Então, era sempre esse caminho. Começava ali bem, né? Então, era um relacionamento ali apaixonado no começo, onde todo mundo colabora com todo mundo, e depois, com o passar do tempo, esse cliente já não via valor em estar mandando essa informação certinha da forma que a gente estava cobrando, e começava a haver também descontentamento, né? Tipo, ninguém quer ser cobrado, né? Você não quer receber da sua, né, da contabilidade, você não quer receber de nenhum fornecedor seu uma lista de pendências, né? Então, na época, a gente chamava isso de memorando de pendências. Então, imagina, né? Você está lá na sua cara, o empresário está lá na caixa de entrada dele olhando os e-mails, e aí está lá memorando de pendências da contabilidade referente ao mês de março. Aí você fala, porra, nós estamos em julho e esse cara tá cobrando negócio de março. Aí você abre e tá lá, aquela lista cheia de coisa, de nota fiscal que não foi enviada, de pagamento que não foi identificado, de extrato de sei lá do quê. E aí você sabe, né? Ou o cliente respondia com muita má vontade, como eu disse, falava, já enviei, já tenho, não quero, não sei o quê, se vira aí, eu te pago para isso. Tinha respostas desse nível, ou então simplesmente o cliente, clicava ali na lixeirinha, arquivava ou deletava esse e-mail e jamais respondia. Cada mês que ele não respondia, era um acúmulo de coisas que só iam crescendo. Então, memorando de março, na verdade, tinha coisa de março, fevereiro, janeiro, dezembro, tinha de um ano inteiro ali, aquelas pendências organizadas ali na forma desse memorando para o cliente. Então, poxa, e aí a consequência disso era uma completa desvalorização do trabalho contábil, né? Então a gente não tinha cooperação interna, não tinha cooperação externa, a contabilidade estava sempre atrasada, e aí a gente tinha ali, né, como resultado, o patinho feio do escritório, que era uma equipe desengajada, que tipo assim, pô, fica tretando com o cliente o tempo todo, a gente não recebe nada, departamento fiscal não faz o que a gente pede para fazer, a gente tem que ficar retrabalhando aqui, o trabalho é extremamente artesanal, né? Então eu queria até saber de vocês, se vocês puderem escrever aí no chat para mim, como que vocês fazem a conciliação das contas hoje. Quando eu falo conciliação das contas, eu não estou perguntando do extrato bancário, porque isso teoricamente hoje é muito mais fácil, porque se você pega ali essa integração direta de um software como Nibo, Conta Azul, entre vários outros, você já na hora de integrar, esse banco já está fechado. Então, não estou falando de integração de conciliação do extrato, tá? Eu estou falando de conciliação. Gente, aí, meu filhinho. Ele quer te contar uma coisa. Ok, mamãe. Instalou? Muito bem, meu filho. Você vai jogar agora? Depois do almoço. Ah, então tá bom. Dá tchau pro pessoal aqui, já que você apareceu. Dá tchau. O Halo 5 dele instalou. Tchau, meu filho. Halo, gente, é um joguinho de videogame, que ele é fascinado com esse joguinho. Até perdi aqui. Eu estava falando de conciliação, né? Então, quando eu estou falando de conciliação, não é conciliação do extrato, e sim conciliação das contas patrimoniais da empresa, ou seja, fornecedores, clientes, folha de pagamento, impostos. Como que vocês conciliam isso na prática? E eu vou explicar para vocês como eu fazia, né? Lá na Natenas, que era o escritório do meu pai, depois disso foi para Fato, e na Fato a gente continuou fazendo esse mesmo processo, porque não existia nenhuma ferramenta que pudesse automatizar essa parte de conciliação. A gente usava domínio na época, e domínio, nossa senhora, domínio mais atrapalhava do que ajudava esse processo de conciliação, muito chato, muito assim, chatinho mesmo, parece que assim, que domínio dá tanta ênfase para essa parte de obrigações acessórias, que é muito boa até, a parte fiscal, a parte de DP da domínio, assim, tem nada para reclamar, mas a parte contábil da domínio, Deus me livre e guarde, principalmente a parte de conciliação era terrível. Então,
Aí vocês estão falando, né? Conciliação manual, uma a uma, extraindo valor que checado com saldo bate. O Paulo falando, conciliando conta a conta com documentos. Pois é, Paulo. Olha só, e eu estou falando isso, eu estou falando a minha realidade em 2007, ou seja, isso já tem 13 anos, e parece, né, que essa parte específica do processo contábil, que é a conciliação, que eu considero uma das partes mais importantes do nosso trabalho na escrituração, e isso ficou esquecido, né? Ninguém está olhando para isso, mas, gente, isso é tão importante, né? Contabilidade não é só sobre conciliação de extrato bancário. Então, se você realmente dá valor para aquela informação ficar correta, extrato bancário é só uma conta, tem outras 48 contas lá que você precisa conciliar. E a gente fazia dessa forma mesmo, muito manual, a gente imprimiu razão, né? Desde o caixa até a última conta patrimonial lá, que era um PL, né, e depois a gente, no balancete, ia corrigindo contas de custo, despesa e receita para ver se tinha uma conta virada, para ver se tinha, né, uma despesa credora, uma receita devedora, rolava isso de vez em quando, mas no razão a gente ia lá, imprimia, e ficava ticando lá, conta a conta, conciliando conta a conta, processo muito manual. Eu já conversei com alguns contadores sobre como que é esse processo hoje em dia, muitos deles disseram as mesmas coisas que vocês disseram aí, manual, conciliando conta a conta e tal, mas eu vi alguns contadores fazendo uma planilha de Excel, né, que é uma planilha dinâmica, onde eles vão lá, sobe, né, assim, importa esse razão para dentro do Excel, e aí, ao invés de fazer o trabalho manual, né, com a caneta lá, faz excluindo linhas ali, excluindo colunas, fazendo uma pequena formulazinha lá de casar débito com crédito, e isso ficar um pouco mais fácil, né, ainda assim é um processo que, embora seja no Excel, é bastante artesanal. Então, era essa a dúvida que eu tinha em relação a como que esses processos estão hoje, né, eu já saí da Fato em 2017, né, e então a gente está em 2020, 3 anos que eu saí, 3 anos que eu fiquei sem mexer especificamente no departamento contábil, mas pelo que vocês estão me falando aí, continua mais ou menos a mesma coisa, né, e pela enquete que eu fiz ali com vocês, eu não consegui, obviamente, fazer uma apuração muito detalhada sobre o que vocês responderam, mas pelo que eu vi, a maioria de vocês estão esses níveis entre A e B, né, entre ou está muito ruim, ou está mais ou menos ruim, né, no sentido de que o C ali era que realmente você tem um contábil com processos muito bem claros, e a realidade eu já imaginava, da maioria de vocês seria as respostas entre A e B, com algumas exceções para C, né. E eu estou falando assim, a realidade de vocês, não estou falando especificamente desse grupo aqui, mas a realidade no mercado contábil como um todo, vocês só são uma amostra desse mercado, né, e imagino que a grande maioria das pessoas, se a gente fosse fazer essa pergunta estendendo para mais, a gente teria respostas entre A e B também. Bom, mas então chega de papo, eu queria falar para vocês mais sobre o processo de Kanban, mas antes de eu mostrar o processo propriamente dito, né, que nós fazíamos na Fato, né, então, assim, o que eu vou mostrar para vocês é uma coisa que nós aplicamos na Fato e que, através disso, passou a dar certo, né, e por que isso passou a dar certo? Não foi o processo em si, mas o alinhamento do objetivo do departamento contábil foi a peça fundamental, foi o primeiro passo que a gente alinhou e que culminou numa contabilidade em dia, usando um método Kanban. Então, antes da gente falar de processo, de método, né, a gente tem que voltar algumas casas para poder entender o porquê das coisas. Como eu disse lá no escritório do meu pai, por mais que existia uma pressão muito grande para a gente colocar essa contabilidade em dia, o fato dos clientes não valorizarem essa troca de informação e o fato de, no final das contas, isso só se resumir em um livro diário impresso,
para ser depois registrado na junta, não valia a pena, não pagava a pena o esforço, sabe? O esforço era muito grande para um resultado pouquíssimo expressivo. Então, como é que você, assim, para que você vai, né? Imagina, vou fazer aqui uma metáfora de uma academia, né? Vamos supor que você está lá todo santo dia na academia, treinando loucamente e fazendo exercício difícil, tá lá puxando ferro daqui, fazendo sei lá o que de lá, e abdominal, você tá fazendo isso já tem um mês seguido e você não viu nenhum resultado. Cara, isso desmotiva pra caramba, né? Você ia pensar 8 vezes no segundo mês em dar continuidade nessa academia. Você vai pensar, pô, o que eu tô fazendo de errado? Porque eu não tô emagrecendo, eu não tô ficando com os meus músculos mais fortes, eu não tô vendo nenhum resultado acontecer. Era o que acontecia com o contábil. Ué, qual que é o resultado do meu trabalho? Eu não sei. Não sei, eu não consigo ver. Cadê? É o diário? Não pode ser. Porque diário é uma coisa que a gente imprimia lá no final do ano, colocava o clips no termo de abertura, depois colocava o clips no termo de encerramento e mandava para o cliente assinar. Ou seja, ele nem se dava o trabalho de folhear aquilo. Claro que não ia folhear, não ia entender porcaria nenhuma, né? Mas ele se dava o trabalho de folhear. Então, cara, isso não é resultado de trabalho. Então, assim, a gente, né, nós seres humanos, né, como um todo, a gente é movido por resultado. Né, resultado de uma dieta bem feita, resultado de uma caminhada que você faz ali todos os dias, 7 horas da manhã, cara, isso tem que vir algum tipo de retorno, benefício. Se não vier, desmotiva mesmo, né? Então, assim, pelo fato de não ter esse reconhecimento desse trabalho do departamento contábil, uma equipe desmotivada, obviamente, dá como resultado, né, uma contabilidade atrasada, uma falta de comunicação efetiva com o cliente, né, que também desvalorizava pra caramba esse trabalho do contábil, e aí as coisas não andavam, a gente ficava nesse loop infinito, que era um desvalorizando o outro, né, e o clima era muito ruim, departamento fiscal tretando com o departamento contábil, muito, e, tipo assim, no final das contas, todo mundo olhava para o departamento contábil e falava, não serve para nada, né? E quando eu fui gerente do departamento contábil no escritório do meu pai, eu comecei a fazer, assim, a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi a gerência, e eu deveria ter feito isso até antes, mas quando eu assumi a gerência, e eu vi que eu não sei, eu sei muito tecnicamente, mas liderar pessoas, o quê? Não faço a menor ideia. Então, eu percebi que eu precisava de ensinamentos mais de gestão estratégica, gestão de pessoas, liderança, engajamento. Era esse tipo de conteúdo que eu comecei a consumir. Para aí sim eu ter clareza de que, se eu quisesse que o trabalho do departamento contábil fosse valorizado, né, e sim, cumprisse com a missão ali de ele ficar em dia, as coisas deveriam fazer sentido, fazer mais sentido. E um dos primeiros pontos que eu implantei no departamento contábil foi um sistema de metas e premiação, né? Então, esse foi um caminho de valorização das pessoas do departamento contábil para que a gente realmente começasse a trabalhar muito mais no propósito, né? Ou seja, de que aquela informação que era assim lançada, né, com muita dificuldade no departamento contábil, conciliada de forma bastante artesanal, o objetivo final era que essa informação de fato fosse utilizada para a tomada de decisão, que era algo que eu já tinha muito forte para mim desde quando eu entendi o real motivo da contabilidade, né, de ser realmente um apoio na tomada de decisão do empresário. Mas para chegar nisso, eu precisei estudar sobre gestão de pessoas e determinar metas, e para aí sim a gente começar a caminhar para um processo escrito, definido, mas como as pessoas não tinham muito propósito, no sentido de, não tinha muito sentimento de equipe, sentimento de união, não tinha muito isso, sabe, era cada um por si, Deus por todos, então ninguém ajudava ninguém ali, e aí eu fiz um sisteminha de duplas, né, então tinha uma gamificação nisso,
porque a gente tinha pessoas mais experientes no departamento contábil e pessoas que não eram tão experientes assim. E aí, a dupla que eu fiz era sempre uma pessoa que tinha mais experiência, mais expertise ali técnica, e outra que tinha menos experiência. Então, eram essas duplas, fizemos essas duplas, e aí, quem conseguisse entregar a contabilidade eles com menor índice de erros, então a métrica que a gente usava era índice de erros na contabilidade, essas pessoas, elas ganhavam prêmios. E esses prêmios variavam, desde, a gente nunca dava dinheiro mesmo, não, dinheiro vivo, essas coisas não. Era um jantar, era um final de semana num clube, era folga, que eles mais gostavam. Na verdade, eles podiam escolher, né, entre uma lista ali de premiações, e o que o pessoal mais escolhia era um dia de folga. Então, e aí normalmente escolhia uma segunda-feira, assim, entendeu? Então a gente dava, assim, tranquilamente folga para essas pessoas, elas, né, e assim, obviamente, a folga não desconta, né, do salário, então elas ganhavam esse dia, e isso começou a motivar a equipe. Com essa motivação, aí sim a gente começou a trabalhar muito a questão do propósito da contabilidade. Realmente a gente começar a mostrar, não era só para nós próprios, né, termos esse conceito muito claro de que deveríamos usar essa contabilidade para tomada de decisão, mas a gente deveria mostrar esse valor, e a gente tinha um trabalho muito grande para fazer, que era mostrar esse valor internamente, dentro do próprio escritório de contabilidade, onde a gente tinha rixas muito claras com os outros departamentos. Eles precisavam enxergar a importância do nosso trabalho, e a gente fazer também esse processo de valorização do cliente pelo trabalho que a gente desempenhava, ok? E aí sim a gente foi desenvolvendo isso, e vou tirar aqui agora o cenário onde eu estava gerente contábil na Atenas, e como que eu transferi esse conhecimento para a Fato, e na Fato a gente realmente a gente adicionou mais elementos, e isso culminou no projeto, né, que até hoje é utilizado na Fato, embora eu não esteja mais lá, mas esse foi um dos legados que eu deixei, que é o projeto de erro zero, atraso zero e integração total. E o que culmina nesses 3 projetos, né? Integração total não fazemos mais retrabalho. Então, assim, se a gente precisar gastar 5 meses para poder ensinar essa enconha desse departamento pessoal a fazer uma diferenciação do que é administrativo, do que é operacional, de que novos como é que chama? Novos eventos da Folha fossem devidamente alinhados com a gente sobre qual que seria a classificação contábil que seria utilizada para aquele evento, e a mesma coisa com o fiscal. Se a gente demorasse 5 meses, a gente ia gastar 5 meses educando, um processo de educação dos outros departamentos, para que a gente pudesse integrar isso sem precisar ficar digitando essa porcaria de novo, mão na munheca, né, documento por documento, e assim vai. E também o processo de integração total era não só interno, como também externo. Essa documentação que vinha do cliente, eu não queria nunca mais precisar de pegar documento por documento para ficar lançando. Então, a gente tinha uma meta de que X% aí da nossa carteira, elas iam estar 100% integradas, no sentido do financeiro e do contábil integrado de alguma forma. Seja através do NIBO, que na época era o que a gente usava, né, lá na Fato, seja através do NIBO Gestão Financeira, ou seja, o cliente usava a gestão financeira do NIBO e a gente integrava a partir dali, seja através do IU, o importador universal do NIBO, onde ele me dava uma planilha, eu colocava no importador universal, e isso virava automaticamente lançamentos contábeis para mim. Ou seja, eu não precisava ficar munhecando documento por documento e lançando esse trabalho de lançamento contábil. A gente queria automatizar ele, assim, no nível mais hard, né, no maior nível ali de automatização.
Isso era possível para todas as empresas? Não, não era possível. E aí a gente começou a perceber uma coisa. O que esse projeto de integração total fez a gente entender? Que se a gente fosse tratar um cliente muito adepto a esse processo, ou seja, o cliente que já usava uma gestão financeira, o cliente que mandava aquela planilha linda, que era só pegar a planilha, jogar lá no sistema e o negócio transformava. Esse cliente, ele era só paz e amor. Agora, tinha aquele cliente que não adiantava. Se a gente cobrava, ele achava ruim. Se a gente pedia, ele não mandava. E a gente criteriosamente tinha esse trabalho de ficar cobrando mesmo. Cadê a documentação? Cadê a documentação? Envia aí. Tinha cliente que a gente precisava ficar nisso, e muitos deles não mandavam isso, e tinha cliente que não precisava falar nada, que tudo já vinha assim, lindo, maravilhoso. E aí a gente começou a perceber assim, gente, eu não posso tratar laranja e maçã do mesmo jeito. Eu tenho que começar a dividir isso aqui, ué. E a primeira grande revelação, né? A revelação número 1 do contábil: segmente seus clientes. Isso fez a gente mudar, assim, a visão e foi na fato que isso realmente ficou claro, porque mesmo na Atenas a gente começou a fazer esse trabalho de educação e valorização da informação que a gente lançava ali no contábil, ainda assim a gente tinha muito problema de contábil atrasado, muito. E a gente chegou no impasse, porque assim, colocar mais gente para trabalhar aqui não é o caso, porque senão nós vamos começar a realmente ter prejuízo aqui nesse negócio, e já tinha muito mais pessoas no contábil do que nos outros setores, então não há que se falar em contratar mais gente. Melhorar esses processos, poxa, mas já, assim, a gente chegou no limite, não tinha mais o que melhorar na minha cabeça, né, na cabeça do time, não tinha mais o que fazer. Então, assim, era aceitar que doía menos. Então, a gente tinha, em média, ali, 4, 5 meses de atraso na contabilidade. Na fato, eu falei assim, gente, eu não quero aceitar isso, eu não quero aceitar, assim, falar assim, olha, eu sou uma fracassada e meu contábil vai ficar, em média, 5, 6 meses atrasado, assim, sacanagem, assim, eu sou a Fernanda Bambambam lá, que fica defendendo tanto a contabilidade como tomada de decisão, e se eu pegar essa informação de 6 meses atrás e levar para o meu cliente, aí você está de brincadeira comigo, né? Então, um dos grandes insights que a gente teve foi justamente essa segmentação da carteira. O que é a segmentação da carteira? A gente dividiu os clientes em 4 níveis: clientes A, clientes B, C e D. Qual que era a diferença desses 4? Era quem tinha potencial para valorizar a informação que a gente estava gerando na contabilidade. Então, qual que era o critério? O quanto aquela informação pode e deve ser útil na tomada de decisão desse empresário. E o quanto ele está disposto a ser educado para isso. Então, quem é o cliente A? O cliente A é o que, olha, mamão com açúcar, ele já valoriza a informação contábil, ele já manda tudo em dia, ele já até pede balanço. Por quê? Porque é uma empresa ali que tem, né, uma holding lá, enfim, já está em outro nível, né? Então a gente tinha esse tipo de empresa lá. A diretoria da empresa reunia todo mês com balanço na mão. Então, esses eram os clientes tipo A. Outros clientes tipo A era o critério mais fiscal, era lucro real. Eu não tinha como atrasar esse cliente. Mesmo que aquela informação não era tão relevante para ele na tomada de decisão, eu não podia deixar a peteca desse cara cair. Lá na Fato, a gente nunca fez lucro real trimestral. A gente sempre fez lucro real mensal, com balancete de suspensão ou redução. Então, todo mês tinha que fazer contabilidade, todo mês tinha que olhar se teve lucro ou prejuízo para fazer suspensão ou redução. Então, a gente fazia a contabilidade do lucro real, da mesma forma que a gente fazia a contabilidade para aquele melzinho com açúcar, que é aquele que já valorizava a informação contábil. Perfeito. Qual que era o percentual desses clientes? Eram uns 15%. 10 a 15% da minha carteira, tá? A grande maioria da carteira estava onde? Estava
entre B e C. Então, eu tinha mais B do que C. C e D é os ruins, né? Então, vamos falar o B, qual que é o D? O cliente D de dado, ele é aquele o seguinte, não manda informação, não manda. Você pode pedir assim, sabe? Você pode chegar com uma arma na cabeça dele, ele não manda a bendita informação. E sabe, é o Brutamontes, é o empresário Brutamontes, aquele que está lá, sei lá, não querendo fazer juízo de valor de ninguém nesse segmento, mas, sei lá, alguém, o cara lá do Ceasa, sabe? Ai, turrão, entendeu? Aquele que, tipo, pô, sabe, ele tá nem aí. Ele tem um caminhão lá, e a única coisa que ele faz na vida é botar couve no caminhão e vender, sabe? É isso, o negócio dele é esse. Ele não quer, sabe, ele não quer nem saber do assim. Então, assim, esse cara, tchau pra você. E aí a gente teve que convencionar de uma forma muito, muito clara e também muito tranquila de que esse cliente D, ele não tem contabilidade. Não tem. Inclusive, eu cobro até mais barato dele, desculpa. Eu cobro até mais barato dele, porque a escrituração contábil dele eu não faço. Por que eu não faço? Porque pra quê? Pra quê eu vou fazer a contabilidade desse cara? Né? Se ele for lucro presumido, dá para fazer umas gambiarra lá e transmitir. Porque assim, gente, a empresa dele é gambiarrada por si só. Eu não vou ser a milagrosa que vou desgambiarrar as gambiarra dele. Então, ó, não faço, ok? Cliente D, eu não faço contabilidade, ok? Então, a gente definiu isso, esses clientes não. Só se precisar do simples lá, que tinha defis, né? Como é que era? Faz as contas lá e declara, velho. E assim, coloca o valor do extrato bancário que tá lá. Era isso, porque não tinha documento. Como é que eu vou fazer a contabilidade desse cara? Ele não manda nada pra gente. Então, eu não vou fazer. Cliente C. Qual que era o perfil do cliente C? Era aquele que eu tinha ainda um respingo de esperança de que eu ia um dia conseguir educar esse cara, mas ele não era a minha prioridade. Por quê? Porque ele era um cliente totalmente desorganizado, sonegador, né? Tinha lá, mandava para mim um estoque negativo, né? Quem nunca pegou esse problema de estoque negativo? Nossa, gente, meu Deus do céu, era a pior coisa que tinha, era lançar o estoque final do cliente e depois dar um CMV negativo, essa porcaria. Então, enfim, era esse o tipo de cliente, né? O tipo cliente que dá estoque negativo. Então, ou seja, um cara totalmente desorganizado, uma dificuldade tremenda de conversa, mas ainda assim eu precisava, eu tinha um fio de esperança que esse cara um dia conseguia educar ele melhor. E aí, o que eu fazia com esses clientes? Eu esperava acumular, né, uma quantidade de meses ali, vamos supor, juntava 6 meses, aí a gente pegava a contabilidade dele para fazer, ok? Então, esse cara eu fazia contabilidade mais por uma ressaca moral, digamos assim, do que pela valorização que ele dava por essa informação, mas eu ainda tinha um fio de esperança que um dia eu ia esfregar na cara desse bizarro desse cliente aí, que ele quebrou porque ele não valorizou a informação contábil, mas enfim. E o cliente B era aquele cliente que ele precisava de alguns elementos a mais, né, para ser um cliente A, porque ele, embora fosse mais organizado, ele tivesse um relacionamento melhor com a gente em relação aos clientes C e D, ele ainda sonegava, ele ainda omitia informação, conversar com ele ainda era difícil, porque ele, sabe, aquela dificuldade de que ele me colocava lá no hall de prioridades dele, né, eu não estava ali no top 3, né, então meu objetivo era fazer com que eu virasse prioridade para ele. Ele não era, né, eu não era para ele a prioridade para ele, eu queria me tornar uma. Então, a gente tinha uma comunicação muito efetiva com os clientes B, porque eu queria que esses clientes B fossem empurrados para A. Quanto mais clientes A eu tivesse,
mais eu estava atingindo o meu objetivo, de realmente cumprir com o propósito, né, de usar a informação contábil para tomada de decisão e realmente fazer diferença na vida daqueles empresários, ok? Então, a gente fez isso, segmentou a carteira A, B, C e D. E depois disso, nós fomos organizando o contábil em metas. Quais que eram as metas do mês? Então, a gente está aqui no mês de julho, dia 15 de julho, como é que fazia? A gente fazia no contábil sempre eram reuniões que eram semanais, mas também tinha reunião de planejamento do mês. Então, no finalzinho do mês de julho, o que a gente ia fazer? Lá por volta do dia 25, mais ou menos, a gente fazia reunião de planejamento para entender o que a gente conseguiu obter de resultado no mês de julho, em termos das metas que foram estabelecidas para o mês de julho, e o que a gente ia estabelecer de metas para o mês de agosto, ok? Então, como que eram as metas do mês de agosto? Eram colocar a contabilidade só das empresas de julho em dia? Não necessariamente, porque a gente tinha ali empresas que já estavam em dia e que assim deveriam permanecer, que eram os clientes A, mas também a gente pegava sempre clientes B e jogava nessas metas. E esses clientes B, não necessariamente eles estavam em dia, né? Então, muitas vezes a gente tinha que ficar colocando em dia, era 3 meses dessa empresa. Então, pegava lá, vamos supor, de março até maio, que a gente precisava colocar essas empresas em dia. Então, dessa forma, a gente estabelecia quais eram as metas. Então, ó, as empresas A, que é a empresa XPTO, XBDO e XMO, é o mês de julho, que a gente tem que botar em dia, e as empresas do tipo B, que é a empresa Água Mineral Limitada, Café Limitada e tal, eram 3 meses que a gente ia colocar em dia. Dessa forma, ao final dessas metas, a gente fazia uma nova reunião para poder ver o que tinha conseguido, o que não tinha conseguido, quais que foram os resultados dessas metas que foram planejadas. Obviamente, a gente não esperava chegar ao final do mês, por isso as reuniões semanais. As reuniões semanais eram mais entre a equipe, eu não necessariamente participava delas. As mensais, sim, todas elas eu participava. As semanais, não. As semanais era mais um levantamento de impedimento, do tipo, nossa, eu estou com essa meta aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir cumprir, porque estou travada nesse ponto aqui. O cliente não mandou isso, o fiscal atrasou sei lá o quê, então eu estou travada aqui nessa meta. Pô, então o objetivo da reunião era destravar. Como que fazia esse destravamento? Aí lançava a mão da gerente contábil. O que a gerente contábil fazia? O objetivo dela era destravar. Você está agarrada aonde? Eu te ajudo a destravar. Então, se era para ligar para o cliente para cobrar, ela ligava para o cliente e cobrava. Se era para poder destravar alguma coisa no processo lá do fiscal, era lá no fiscal que ela ia conversar. Então, ela facilitava esse caminho para que a contabilidade ali ficasse em dia, certo? Então, a gerente do departamento contábil, ela tinha esse papel, destravar. Onde você está travado, eu vou destravar, eu vou te ajudar. Agora, tinha coisa que realmente não cabia mais a gerente do contábil fazer. Vamos supor, ai, nossa, Fernanda, o cliente está agarrando muito para poder enviar esse documento, ou ai, a nossa comunicação não está síncrona, né? Não está efetiva, está agarrando e tal. E aí, nessa hora que eu recebia essa demanda, aí sim eu fazia o papel ali, né, da dona do negócio, conversar com o dono do negócio, para ele falar com a menina do financeiro dele, para destravar o negócio para o meu contábil. Então, muitas das conversas do departamento contábil não era diretamente com o dono, era com a galera do financeiro lá da empresa, mas tinha coisa que travava tanto que eu tinha que conversar com o dono. Então, a gente fazia dessa forma, né? Então, assim a gente conseguia realmente dar vazão para o departamento contábil, transformar o contábil numa fábrica. O que é fábrica, gente? É com processos claros, definidos, resultado mensurável. E aí eu quero mostrar para vocês qual que era a ferramenta que a gente utilizava para isso. Então, as metas estavam definidas aqui, e o status de cada uma dessas empresas também estavam definidos aqui. E aí eu conseguia ter clareza, né, ter um panorama geral de qual que é a situação no meu departamento contábil como um todo, ok? Então, essas bolinhas
verdes que vocês estão vendo aqui, a legenda dela, se eu não me engano, está bem aqui do lado, ó, tá vendo? Ó? Essa legenda aqui, ó, a bolinha verde significa que eu estou com essas empresas lançadas, conciliadas e entregues. O que é o entregue? Eu vou mostrar para vocês. O entregue era o final do processo, que consistia em lançar, conciliar, conferir, emitir o balancete, e no caso das empresas do tipo A, eram essas empresas com o fato dashboard em dia. E o que era o fato dashboard? É um NuConte que vocês conhecem hoje, né, com aqueles painéis de indicadores, mas num formato muito mais arcaico, né? O NuConte, ele veio de um programa que nós tínhamos na Fato, chamado Fato Dashboard, que era essa transformação do balancete em um painel de indicadores. Então, entregue era esse status. Eu estava com o balancete da empresa conferido, checado, ok? O NI não se aplica, né? Enfim, não é o caso. Então, tinha empresas aqui que às vezes saíram do escritório, ou enfim, ou que não tinha realmente parte contábil para ser feita, então não se aplica. O atrasado era o vermelhinho, e a meta era o que a gente ia garantir de meta para o mês, ok? Então, olha só. Aqui eu conseguia ter clareza de algumas coisas. Primeira coisa, quais eram as minhas prioridades. Então, todas as minhas empresas estavam assim classificadas, né? Como eu expliquei para vocês, em clientes A, B, C e D. Por que o D não está aqui? Como eu disse para vocês, a gente não fazia contabilidade dos clientes D, a gente fazia contabilidade de clientes A, B e C. Então, é os clientes A que eu vou realmente precisar que eles sempre ficam em dia. O atraso aqui necessariamente tem que ser 0. Eu não posso ter atraso nessa contabilidade, ela tem que estar em dia, né? Os clientes B era aceito atrasos, igual às vezes a gente colocava como meta, tá vendo aqui, ó? Esse é um cliente B, e a meta era colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 meses dessa empresa em dia. Então, essa era a meta. A meta, eu conseguia acompanhar ela aqui. Eu conseguia acompanhar o atraso médio, né? Eu vi aqui o atraso de cada uma das empresas, né? Então, esse 6 aqui significa 6 meses de atraso, né? Que é essa totalização aqui das bolinhas vermelhas. E esse 2,28 é o quê? É o atraso médio. Então, essa era uma das métricas que a gente media na contabilidade. A gente colocava como métrica diminuir esse atraso médio. Não necessariamente a meta era lançar 8 meses de empresas e aí a gente ia mensurando isso. Não, eu queria diminuir esse atraso médio de 2,28 para quanto? Para 2. De 2 para 1,5. E assim a gente realmente conseguir ter, em média, um atraso de 1 mês na contabilidade, ok? Então, vocês verem que o atraso médio, ele não necessariamente quer dizer que todas as empresas estão em dia. Às vezes a gente vai ter um rol ali de 10, 15 empresas atrasadas, mas em média, como a maioria das minhas empresas estão em dia, eu consigo manter uma contabilidade em dia, um departamento contábil em dia, ok? Bom, então, continuando, a meta que eu tenho, a meta da empresa, né? Então, aqui eu tinha 2 meses para lançar dessa empresa, eu tinha 6 meses para lançar dessa empresa, eu tinha 3 meses para lançar dessa empresa, e o total, então, eram 114 meses de empresas que a gente ia colocar em dia naquele mês. E por que esse número era bacana para a gente olhar? Porque a gente conseguia medir a produtividade da equipe. Se eu colocasse 200
meses, né, para colocar em dia ali das empresas, a minha equipe daria conta, não daria conta, quais que eram ali os entraves. Então, a gente foi colocando às vezes para mais, colocando às vezes para menos, até a gente entender que aquela equipe conseguia, em média, colocar de 100 a 120 meses de empresas em dia. Então, a gente sempre fazia o planejamento das metas, levando em consideração que a gente tinha uma produtividade de colocar 120 meses por mês, né? Então, a gente colocava em dia 120 meses por mês das contabilidades, dos meses, das escriturações contábeis das empresas, ok? Aqui é a mesma coisa, tá, gente? Então, aqui eu tô aqui em 2019, e esse aqui do lado é de 2020, mas é o mesmo painel, tá? Não difere um do outro, não. Tá? De janeiro a dezembro de 2019, janeiro a dezembro de 2020, ok? Então, esse painel, gente, ele era o suprassumo nosso, era por onde eu acompanhava. Por isso que eu perguntei para vocês se vocês usam hoje algum processo, como é que fala? Uma ferramenta de gestão de processo e de gestão de tarefa, porque isso está no Excel, mas hoje a realidade é um pouco mais diferente do que era lá em 2017, 2016, 2015 para trás, porque não existia muitas ferramentas de automação de processos, e isso realmente precisava ser feito numa planilha de Excel. Hoje existem processos onde você consegue acompanhar isso. No entanto, eu de verdade não sei como que esses gestores de processos, né, tipo Gesta, Gclick, TaskDo, vários, né? Poderia ficar aqui citando de 10 a 20, mais ou menos, ferramentas de processos, mas eu queria até saber se essas ferramentas, elas fornecem essa clareza, assim, de status de empresa, onde aqui eu consigo ver o status geral das empresas do contábil, e eu queria até saber de vocês que usam essas ferramentas, se elas dão essa mesma clareza, né? Então, aqui era o status geral, né? Então, o painel de status contábil, aqui eu tenho a visão geral. Tá, mas eu quero agora, eu não quero ver somente o final, aqui eu vejo o final do processo, né? Que é o entregue, mas eu quero ver como que está o meio disso, né? Como que está o processo de empresa por empresa. Ou seja, qual que está no nível que está ainda lançando, qual que já está no nível de conciliando, qual que está no nível de pendência, então eu preciso ver isso, não preciso? Aí eu vou para o Trello. Então, hoje, como eu disse, existem ferramentas de gestão de processo que já fazem esse trabalho que o Trello faz, mas, como eu disse, eu não conheço eles a fundo, então pode ser que o que vocês usam hoje seja muito melhor que o Trello. A vantagem do Trello é que ele é de graça. Então, você não precisa pagar R$ 1 para poder estar usando isso aqui. E a gente usava isso na Fato dessa forma. Até hoje, a Fato usa o Trello para poder conferir as tarefas aí do mês, mas, obviamente, eu não tenho mais acesso a isso, né? Então, por isso que vocês estão vendo aqui referente a agosto de 2015. E o processo do contábil, ele estava todo organizado aqui. Começava com a receber, né? Então, o que era o a receber? Era a documentação do mês. Então, precisava receber isso do meu cliente. Depois aqui, recebido, né? Então, assim, daqui para cá, existia um gap. Porque, às vezes, esse a receber aqui ficava atrasado. Né, o cliente não mandou. Aí eu tinha que ficar lá, mandando e-mail, ligando, cobrando, aquela chatice toda, né? Então, por isso que a gente criou aí um critério aí só para a receber. E aqui, recebido. Recebido, então, opa, tá ok, tá ali, tá no meu background ali, e agora eu vou me organizar, então como que era? Cada pessoa do contábil tinha uma carteira de cliente específica. Então a Isabela tinha a carteira dela, a Bianca tinha a carteira dela, a Andréia tinha a carteira dela, e aí elas ficavam né, assim, se organizando ali individualmente para saber qual empresa que elas iam pegar primeiro para lançar e tal. E como que fazia isso? Qual empresa que elas individualmente dava ênfase, né? Aí tinha esse processo aqui,
que era um fluxograma de processos contábeis. Então, no todo, a gente definiu que a gente faria dessa forma. Para empresas de lucro real e lucro presumido, a gente necessariamente tinha que receber a movimentação deles até dia 5, né? E lançar até dia 10, importar DP fiscal até dia 11, conciliar banco e razão até dia 16, conferir até dia 21, entregar até dia 30. Isso para presumido e real. Então, gente, entre as empresas A, por exemplo, a gente tinha empresa de lucro real, empresa de lucro presumido e empresa do simples. E dessas A, quais que eu ia priorizar? Aí eu precisava saber aqui quais dessas empresas se enquadram no meu lucro real, lucro presumido, porque eu preciso necessariamente garantir que essa documentação esteja na minha mão até dia 5. Diferente das empresas do Simples Nacional, que eu tinha que recebê-la até dia 5, mas conciliar banco e razão era algo que poderia ser feito até o dia 26. Então, tudo bem, eu precisava conciliar banco e razão das empresas de lucro real e presumido até dia 16. Então, entre lucro real, presumido e simples, a minha prioridade era para empresas de lucro real e presumido. E as empresas do Simples, mesmo que elas fossem A, elas tinham aí um prazo de 10 dias em relação às outras, né, para que a gente pudesse conciliar banco, razão, conferir e entregar, ok? Então, aqui elas iam realmente se organizar, cada uma delas tinha esse procedimento aqui, onde elas listavam ali quais eram as empresas delas, né? Então, esse aqui era o da Isabela, tinha um para a Bianca, tinha outro para Tatiana. Então, elas faziam dessa forma, colocavam aqui qual era a relação de empresas que estava sob a responsabilidade delas, ok? E aqui no Trello, esse aqui ele não era individual, tá? Embora eu sabia que algumas das meninas usavam um Trello individual para elas, né? Mas esse aqui era o da equipe. Então, aqui tinha todas as empresas do mês, que era a meta do mês. Então, nesse caso aqui, no caso aqui, eram as empresas, era a meta de agosto de 2015, né? Então, essa era a meta. Aqui estavam todas as empresas que estavam dentro dessa meta, e aí elas iam modificando e alterando o status disso daqui, apenas arrastando esses cards, tá vendo? Então, aqui, ó, Dexol. Eu tenho a minha meta aqui de lançar ela de janeiro até julho de 2015. Então, na medida em que eu recebi a documentação, passo para cá. Eu lancei, passo para cá. Já importei DPI fiscal, passo para cá. E assim sucessivamente. Dentro do card, eu consigo estabelecer essas movimentações aqui, né? Então, eu consigo saber tudo o que aconteceu com essa empresa. Igual, por exemplo, a Bianca colocou aqui, ó, banco lançado até abril sem conciliar, né? Então, aqui a gente tinha uma meta, né, que era entregar de janeiro a julho. Então, em determinado momento, ela já tinha lançado, mas sem conciliar. Aqui, a Bianca depois escreveu, terminando de lançar os bancos até junho. Julho não chegou. As notas e as folhas serão integradas, mas terei que sentar com o Alexandre, que é o empresário, para ajudar, porque é muita nota que importa errado e a folha também não bate, tem que consertar na mão, né? Ou seja, os problemas de sempre. Ela não é. Julho não chegou, né? E isso aqui a gente está no dia 17 de agosto. Julho ainda não chegou. Pô, isso aí é sacanagem. Então, assim, tá pendente. Está atrasado. Aqui eu já tenho claramente um atraso, porque eu deveria ter recebido isso até o dia 5. É dia 17, eu ainda não recebi. Quando eu, Fernanda, dona, né, de toda essa jornada aqui, pego e leio isso, aí eu não vou aceitar, eu passo a mão no telefone e vou xingar o Alexandre de A a Z para ele poder mandar a porcaria da documentação. Né? Então, aqui, ó, 24 de agosto, não chegou. E aí, por conta disso, né, aqui, ó, não houve prazo para conciliar. Acabou que no final das contas a Dexol não conseguiu ser terminada, ela está impedida com a etiqueta de impedimento, porque ficou em atraso, porque a porcaria do Alexandre não mandou a porcaria da documentação. Então esse trem ficou parado aqui. Ok? Tá vendo que tudo que está parado aqui está com esse impedimento aqui, né, tá com essa etiqueta aqui vermelha, é porque alguma coisa aconteceu que a meta não foi possível ser cumprida, certo?
E aí, depois de importado, eu concilio, depois que eu concilio, eu confiro. E como que a gente fazia esse processo de conferência? Porque a gente tinha como meta geral lá de tudo, eram 3 coisas, vocês lembram? Integração total, erro zero e atraso zero. E o erro zero significava que eu não podia admitir que a pessoa dissesse que conciliou o razão, e na hora da Fernanda pegar o balancete da empresa e ver um tanto de coisa errada, oh meu Deus, eu ficava com raiva demais. E aí eu falei assim, não, eu não vou ficar aqui falando, sabe, devolvendo o trabalho para vocês, não, eu quero que esse negócio chegue na minha mão depois de conferido. E aí, como é que isso era conferido? Não era pela própria pessoa, né? Então, quem conciliava não era quem conferia. E assim a gente conseguia ter mais clareza, porque às vezes a Andrea, ela errou lá algum lançamento, alguma coisa que eu vi às vezes no balancete, não é por maldade, não, é porque ela passou despercebido. Agora, quando é o outro conferindo o trabalho, né, ser muito mais crítico conferindo o trabalho dos outros do que conferindo o seu próprio. Então, quem conciliava não era quem conferia. Então, a gente fazia essa troca. Ah, não, quando a Andrea conciliava, era a Tatiana que conferia. Quando a Tatiana conciliava, era a Bianca que conferia. E assim por diante. Então, rolava essa suruba aí entre empresas para que as meninas pudessem conferir o trabalho umas das outras, ok? E por último, não menos importante, a gente tinha o fim do processo, que era o entregue, ou seja, balancete conferido na minha mãozinha lá, porque eu fazia questão de que esse balancete estivesse na minha mão, toda vez que elas colocavam aqui como entregue. Então, o entregue delas era imprimir esse balancete e entregar na minha mão. Ou então subir para o fato dashboard, ok? Eram essas 2 opções, né? E esse entregue aqui bate justamente com o entregue desse painel de status que eu falei com vocês. Então, aqui está o final da operação, certo? Se eu tivesse aqui o entregue, né, aqui, significaria que esse processo foi concluído e chegou até aqui, e esse balancete está na minha mão. Beleza? 10h20, terminei na ponta ali do lápis, 10h21 agora. Mas terminei minha explicação em 10h20, como eu falei, é gastar 20 minutos aí a mais com vocês. Esse é o método Kanban. O que é o método Kanban? É gestão à vista, ou seja, você tem em uma única página, em uma única parede, o status de tudo que está acontecendo no setor. Ok? Então, a gente usava o Trello, ao invés de usar uma parede, mas poderia usar uma parede também. Então, muitas vezes, ao invés de usar o Trello, eu já vi várias empresas, até o próprio escritório de contabilidade, fazer isso com post-it, né? Post-it, você sabe o que é post-it, né? Eu tenho um post-it. É post-it, né? Ao invés de ser um card lá no Trello, a pessoa colocava lá a empresa e descolava e colava o post-it lá no quadro, na parede, que fosse, para todo mundo poder acompanhar à vista como que está o status de cada uma das empresas no processo. O impedimento, ele faz parte do Kanban, ele não, assim, a gente não coloca a gente não faz quadro de Kanban sem ter a parte de impedimento. Ali no Trello que eu mostrei para vocês, esse impedimento estava na forma de uma etiqueta, né? Aquele vermelhinho lá que eu mostrei. No quadro, na parede, você vai colocar lá, né? Recebido, lançado, conciliado, entregue, um do ladinho do outro, mas o impedimento fica logo embaixo. Então, você coloca ali uma coluna de impedimento, onde esse post-it, vez ou outra, vai acabar passando por lá. Ou porque o cliente não mandou o documento, ou porque está pendente alguma outra questão, e é justamente por os impedimentos que o coordenador desse processo, o gestor do processo, olha, no caso o gerente contábil, no caso eu, como dono de escritório, meu foco é olhar para o impedimento também, porque se tiver alguma coisa ali que eu puder resolver, facilitar, eu vou garantir que o processo flua naturalmente. Beleza, pessoal? Então, era esse o recado, era esses ensinamentos, era isso que eu queria passar para vocês hoje, em termos de método Kanban para colocar o contábil em dia.
Eu espero que vocês tenham gostado, né? Então, se puder, por favor, me deixe aí um feedback, se ficou claro para vocês, se vocês, né, acham que faz sentido introduzir essa metodologia do Kanban no departamento contábil, e o que não pode, né, gente, é a gente aceitar que o contábil, ele, por natureza, é atrasado e vai ficar atrasado para sempre, né? Eu acho que a gente tem hoje meios muito bons e gerenciáveis para que a gente garanta que o departamento contábil seja tão ou mais eficiente que os outros departamentos, como fiscal, DP, porque naqueles lá você não pode atrasar, né? Se atrasar é multa. Agora, o contábil tem como a gente fazer com que ele seja tão eficiente quanto os demais. Beleza, pessoal? Então é isso. Beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.